Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Vamos dar continuidade aqui à nossa novena das rosas de Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje celebrando o quinto dia da nossa novena. Antes de realizarmos as orações próprias de Santa Teresinha, partilhando mais um pouco da vida de Santa Teresinha. Hoje falar um pouquinho do costume que Santa Teresinha tinha de todas as vezes que ela escrevia, ela iniciava os seus escritos colocando o sinal da cruz e depois dele o nome Jesus, né? E por que Santa Teresinha fazia isso? Tem uma lição muito bonita que nós podemos aprender aqui. Diz assim: Teresinha iniciava os seus escritos com o signo da cruz, encabeçando sua reflexão, sendo seu referencial de fé, de vocação, de missão e de vida. Portanto, o sinal da cruz, ele era uma referência na vida de Santa Teresinha, tanto uma referência para a sua fé, o modo como ela acreditava, também uma referência para a sua vocação, a vocação que brotava desse mistério da cruz, para a sua missão. A cruz animava toda a missão de Santa Teresinha e a centralidade da sua própria vida. A cruz, ela tomava todo o seu tempo. Ao entrar no Carmelo, logo teve consciência de que o Senhor queria que a sua florzinha desabrochasse, mas que ela desabrochasse à sombra da cruz. É uma santa apaixonada pela Santa Cruz, o único caminho que vai nos levar a Jesus. Assim compreendia Santa Teresinha. Portanto, diante dessa realidade tão importante, que tenhamos sucesso na escrita e nas meditações desses momentos de novena e de contemplar a vida de Santa Teresinha. Contemplando Santa Teresinha de forma mística e real, sem nada tirar ou acrescentar. Assim que nós possamos compreender também na nossa própria vida esse mistério da cruz, assim como Santa Teresinha compreendeu o seu segmento e desabrochou a sua própria vida à luz, à sombra dessa cruz, que ela também possa nos ajudar na nossa caminhada. Continuando um pouco mais, vamos falar da terra natal de Santa Teresinha. No final do século XIX, terminava de forma iluminada. Uma luz alumiava os céus da França. Os anjos estavam em festa. Naquela região nascia um espelho de perfeição. Santa Teresa do Menino Jesus veio ao mundo no dia 2 de janeiro de 1873, em Alençon, na Baixa Normandia, na França, num país, naquela época, influenciado em grande medida pelo rigorismo jansenista. O que seria esse jansenismo? Ele era uma heresia daquele tempo. Uma heresia significa um pensamento contrário à doutrina cristã, à doutrina católica. E esse pensamento jansenista, herético, portanto, ele defendia uma ideia que alegava que Cristo ele havia morrido, mas não tinha morrido por todos, mas apenas por alguns. Apenas por aqueles que eram considerados salvos ou os considerados eleitos. Essa ideia foi muito combatida pela Igreja e Santa Teresinha nasce justamente nesse contexto desse embate.
E é bonito que ela dá um testemunho diante dessa realidade. E como que Santa Teresinha responde a isso? Santa Teresinha faz reflorescer um tipo de espiritualidade cristã que coloca em evidência a ilimitada compaixão de Deus por todos os homens. E dizia-se assim: ó Jesus, pudera explicar a todas as almas pequeninas quão inefável é a tua condescendência. Percebo que se por absurdo encontrasses alma mais fraca, mais pequenina do que a minha, terias prazer em cumulá-la de favores muito maiores, contanto que, com inteira confiança, se abandonasse à tua infinita misericórdia. E toda essa confiança origina-se no fato de que somos filhos, filhos amados de Deus Pai, a quem devemos procurar, de todas as formas, agradar, não por temor, mas por amor. E nos diz ainda, um pouco mais, a Santa das Rosas: parece-me que se todas as criaturas possuíssem as mesmas graças que eu, o bom Deus não seria temido por ninguém, mas amado até a loucura. E por amor, não a temer, nenhuma alma jamais consentiria lhe causar desgosto. Então, que nós fiquemos hoje com essas palavras de Santa Teresinha, com esse testemunho da cruz que ela abraçava na sua vida como caminho da sua vocação, e conhecendo um pouquinho esse lugar, esse tempo em que ela nasce e essa missão que ela já traz de compreender que o amor de Deus não é para alguns, mas para todos. E na concepção de Santa Teresinha, nós devemos chegar a Deus não por medo, não por temor, mas sempre no caminho do amor. Dito isso, vamos rezar agora as orações próprias, fazendo a nossa coroa de flores para Santa Teresinha. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todos os dons, com que enriquecestes a alma de vossa serva Teresinha do Menino Jesus durante os 24 anos em que viveu, e pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-me a graça que ardentemente vos peço, se conforme for a vossa santíssima vontade, e para a salvação de minha alma. No silêncio, apresente o seu pedido de graça para essa novena. Rezando 24 glórias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de rezarmos a oração final, como temos feito aqui de costume, partilhamos um texto bíblico que nos fala da importância da oração. E hoje eu partilho com vocês o Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 até o 14. Lucas 18, 1 a 14. E a palavra diz assim: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: não temo a Deus e não respeito ninguém, mas esta viúva já está me importunando. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha, por fim, a me agredir. E o Senhor acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Fica aí essa palavra de Deus para a novena de hoje. A primeira parábola nos fala que a nossa oração tem que ser insistente, assim como aquela viúva, que insistiu, até que aquele juiz, que era um juiz mau, desonesto, atendesse. Vai dizer, se aquele juiz que é desonesto, ele atendeu o pedido da viúva, que dirá de Deus na sua infinita bondade? Será que ele não vai atender aos pedidos dos seus filhos? E essa segunda parábola que fala que a oração tem que ser uma escola de humildade. Não podemos ter essa atitude arrogante, prepotente, como a atitude do fariseu aqui, que no templo dizia que fazia tanta coisa, mas tudo isso para se colocar superior ao outro. Nossa oração tem que ser como a desse publicano, que nem se atrevia a levantar os olhos, mas batia no peito e simplesmente se reconhecia como um miserável pecador. Esse voltou para casa justificado. Por quê? Porque seu coração é humilde.
porque ele não se exaltou, mas ele se humilhou diante da presença do Senhor. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Santa Teresinha, com certeza, é para nós esse exemplo daquela que fez de tudo para ser a menor, se humilhou diante de Deus e diante de tudo, para que ela pudesse hoje ser exaltada e receber tantos carinhos, tantos louvores, por ser um exemplo de santidade para nós. É santa porque trilhou o caminho da humildade. Rezemos para concluir mais esse dia da nossa novena. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, modelo de humildade, de confiança e de amor, do alto dos céus, despeja sobre nós estas rosas que levas em teus braços, a rosa da humildade, para que vençamos o nosso orgulho e aceitemos o jugo do Evangelho, a rosa da confiança, para que nos abandonemos à vontade de Deus e descansemos em sua misericórdia, e a rosa do amor, para que, abrindo nossas almas sem medida à graça, realizemos o único fim para o qual Deus nos criou a sua imagem, amar-lhe e fazer-lhe amar. Tu que passas teu céu fazendo o bem na terra, ajuda-me nesta necessidade e concede-me do Senhor o que te peço, se for para a glória de Deus e para o bem da minha alma. Amém. Pensamento de Santa Teresinha: considero-me apenas um mero passarinho, coberto de leve penugem. Não sou uma águia, só tenho dela os olhos e o coração, pois apesar da minha extrema pequenez, ouso fixar o sol divino, o sol do amor, e meu coração sente em si todas as aspirações da águia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sua casa, sua família, pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Obrigado por rezarmos juntos. Que Deus te dê a perseverança na sua vida de oração.